prazer estar nesse evento tão maravilhoso, parabenizando primeiramente os nossos amigos e colegas Telma por essa excelente iniciativa hoje. Então, nós temos aqui o painel com excelente representação dos nossos companheiros que vão contribuir no dia 25 de novembro no painel número 4, chamado Lex Mercatória, Direitos Humanos e Democracia. E teremos a participação do doutor Pedro Ramiro, da doutora Charlotte Pat, Paulo Inácio Rodrigues e o fechamento comigo. Lembro a todos que temos interpretação em português e em inglês. Então, as apresentações vão ser mais pausadas e temos 15 minutos para a apresentação, para dividir saberes com os nossos participantes e depois vamos responder as perguntas. Vocês podem apresentar no chat ou o que há. Então, bem-vindos a todos. Vamos começar com o Dr. Pedro Ramiro. Bem-vindo, Dr. Pedro Ramiro, doutor em Ciências Químicas pela Universidade Complutense de Madrid. Desde o ano 2005 faz parte do Observatório Multinacionais da América Latina, o OMAL, e atualmente é o coordenador e dirige também um projeto da Associação Paz para pesquisar e denunciar o impacto da expansão global das empresas transnacionais. Destacamos os livros contra a Lex Mercatória, coescrito com outra excelente referência, que é o Dr. Hernández Vizarreta, e onde vai o capitalismo espanhol da América Latina, como tem outras publicações em Genebra, o livro 2 de Genebra, sem novidades nas cúpulas. Também temos alguns outros livros, como O Cenário Pós-Pandemia, A Rota do Capitalismo Verde, Bem-vindas, Refugiadas. Posso continuar com o currículo, seriam 15 minutos só para isso. Então, um prazer, doutor. Tem a palavra. E, além disso, o doutor Pedro Ramiro foi uma grande referência na minha tese de doutorado, então eu fico muito feliz de vê-lo e saudá-lo, reconhecê-lo. Muito obrigada. Bem-vindo. Muito obrigado, Verônica. Muito obrigado a Alma pelo convite e é um prazer dividir com vocês. Aqui já é noite para mim na Espanha, acho que é à tarde para vocês aí. Eu vou tentar usar os 15 minutos para falar de 4 ideias fundamentais que podem ser úteis para a análise do contexto do que seria a relação entre a lex mercatória, os direitos humanos e a democracia no nível global. Então, essas são as 4 ideias que eu vou desenvolver. Depois eu vou ouvir com muita atenção aos outros palestrantes e espero que depois nós possamos ter um rico debate ao final. Primeira ideia. A ideia de que a crise que nós vivemos atualmente é sistêmica. É uma crise civilizatória, é uma crise que está afetando os núcleos centrais da democracia liberal. A crise, que, como eu digo, sempre é sistêmica, é holística, que tem uma parte de crise estrutural do capitalismo, do sistema econômico em que vivemos, que tem vários problemas estruturais, difíceis de resolver. São 3, basicamente: estancamento econômico, endividamento massivo e
aumento das desigualdades sociais. Então, essa tríade de fatores, esses três fatores, estancamento, dívida e desigualdade, são fatores que estruturalmente fazem com que o capitalismo esteja em crise econômica, financeira permanente. Porém, esses fatores socioeconômicos, se você pensa também que nós estamos numa crise ecológica sem precedentes, que alguns autores até chamam de capitaloceno, ou seja, uma era geológica na história da humanidade e como consequências não das atividades do ser humano, mas do capitalismo. Então, nem todas as pessoas têm a mesma responsabilidade. O capitalismo levou o planeta a uma série de transformações geomorfológicas que faz com que nós estejamos numa nova era. Os efeitos mais claros são a mudança climática, a emergência climática que nós temos, mas também a perda de biodiversidade e muitos outros efeitos ambientais em geral. Isso acaba levando a uma série de questões geopolíticas, a um auge das posições que chamaríamos de extrema-direita, neofascistas, pós-fascistas, autoritárias, não? E uma série de disputas entre as elites e toda uma série de tensões no sistema capitalista que coincidem com uma crise ecológica muito grave e coincidem também como posso dizer, com outros fatores estruturais que faz com que nós atravessemos essa crise civilizatória, principalmente se nós pensamos na colonialidade do poder, temos um sistema racista e também o modelo heteropatriarcal, com a configuração da evidente desigualdade entre homens e mulheres com patriarcado. Então, tudo isso junto num sistema de dominação múltipla está levando a uma forte crise do sistema representativo, do sistema formal da democracia liberal. Então, tudo que surgiu, todo o modelo, digamos assim, que expandiu pelo mundo, que surgiu nos 30 anos gloriosos, que a gente chama na Europa, os 30 anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, entre a metade dos anos 40, a metade dos anos 70 do século passado, que seriam os 30 anos gloriosos, um período de crescimento econômico que foi compatível à expansão do capitalismo, nível nacional e global também, com a expansão de uma série de benefícios para a maioria, para a maior parte da sociedade, que nós chamamos de estado de bem-estar. Distribuição fiscal, redistribuição de aumento de salários. Então, esse modelo entra em crise no meio da década de 70, com todas as políticas neoliberais, financiarização, chega até hoje e é uma crise estrutural do capitalismo, ou seja, não vamos voltar a essa coexistência pacífica entre direitos da democracia liberal e o aumento da expansão econômica. Onde nós estamos hoje é um modelo que acaba se tornando autoritarismo, que está se tornando cada vez mais autoritário o sistema, e o modelo, como eu estava até dizendo, está avançando não só em alguns países, mas podemos dizer até que no nível global, que nós temos as posições neofascistas, pós-fascistas, de extrema-direita, ou como você quiser chamar. Então, tem uma espécie de guerra entre pobres para continuar mantendo os benefícios das elites político-empresariais. Segunda ideia agora. Então, nessa crise da democracia liberal, como resultado da crise sistêmica, temos uma decomposição do sistema de direitos humanos. Ou seja, tudo que tinha sido o Sistema Internacional de Direitos Humanos
a partir da Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, até os outros pactos, tratados, declarações e acordos internacionais que foram feitos durante todo o século XX. E com isso, no século XXI, nós entramos numa profunda decomposição, digamos assim. Então, vemos que cada vez mais temos a mercantilização da vida, dos bens, dos serviços, dos saberes, tudo que pode ser vendido ou comprado vai ser mercantilizado, independentemente dos direitos individuais e coletivos. E com isso, nós temos uma destruição de direitos, nós temos um espólio territorial e temos também, em muitos casos, violência, criminalização das pessoas e organizações que se opõem a esse modelo. Então, o que tem prioridade com os avanços do século XXI e XX, nós temos uma conformação de uma Constituição Econômica global, uma série de acordos internacionais, um ordenamento jurídico global, com milhares de normas. A Constituição Econômica Global não é um tratado, não é um documento. São milhares de normas, empréstimos condicionados, disposições do Banco Mundial, do FMI, de tratados de comércio e investimento, bilaterais, regionais, multilaterais, normas na OIT, tribunais internacionais de arbitragem com seus laudos, etc. Então, toda uma arquitetura jurídica da impunidade, um ordenamento jurídico internacional que privilegia os direitos das empresas, dos negócios, das corporações, sobre os direitos das pessoas, dos povos e da natureza. Então, nesse contexto, o que nós chamamos de lex mercatória, esse conjunto de normas, disposições e acordos internacionais que favorecem as grandes empresas transnacionais e fundos de investimento, está sobre os direitos humanos. Tem uma assimetria entre a força da lex mercatória e a fragilidade do sistema internacional de direitos humanos. Enquanto houver tribunais de arbitragem e várias possibilidades no nível internacional para fazer cumprir a lex mercatória, os negócios, os contratos, com bloqueios econômicos, com sanções, com pressões entre países, a pressão da dívida, etc., ou da dívida, o que acontece com as obrigações dessas empresas? O mesmo que acontece com os direitos das comunidades afetadas pelas operações das empresas, os trabalhadores, as trabalhadoras, os povos, a natureza. Então, não existe a instâncias normativas para defesa. Ao passo que uma empresa de petróleo, como a Repsol, que operava na Argentina por, sei lá, por 2 décadas, e quando foi estatizada pelo governo argentino, pôde recorrer aos tribunais nacionais na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos, porque também contava na Bolsa de Nova York, e o Tribunal de Arbitragem Internacional do Banco Mundial. As comunidades Mapuche, afetadas pela empresa em seu território, só tem a legislação nacional argentina, tem algumas instâncias como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas não tem todo esse aparato internacional para defender os seus direitos. Então, tem uma assimetria evidente e uma impunidade em relação aos abusos cometidos pelas grandes empresas transnacionais. O sistema internacional de direitos humanos é frágil, como eu já disse, porque as operações das empresas são defendidas no nível transnacional, as suas obrigações e deveres se limitam ao marco nacional. E o direito internacional de direitos humanos fica numa gaveta
e é muito difícil aplicar e muito frágil. E o que nós chamamos de responsabilidade social corporativa, esse plus normativo, digamos assim, que as empresas têm que cumprir, vemos que é marketing, é puro marketing e greenwashing e campanhas publicitárias sem nenhuma mudança no modus operandi das empresas. Terceira ideia agora. Então, essa decomposição do Sistema Internacional de Direitos Humanos faz com que seja reconfigurado uma espécie de categorias de direitos. Então, tem direitos individuais e coletivos diferenciados em função da classe social, da origem, da nacionalidade e de quem é o sujeito ou os sujeitos a quem são aplicados esses direitos. Vemos claramente com as pessoas migrantes que chegam todos os dias à União Europeia e que são expulsas ou paradas na fronteira de maneira limitada, ou são presas sem cometer nenhum tipo de delito. É um tipo de prisão que existe na Espanha, que são centros de internamento para estrangeiros, que se chama aqui na Espanha. Tem essas pessoas todas amontoadas aí, sem ter cometido nenhum tipo de crime, a não ser ter tentado entrar na Espanha. Ou então morrem no Mediterrâneo, no Atlântico, quando tentam atravessar para chegar à União Europeia e não tem socorro. Então, é um modelo que nós chamaríamos de necrocapitalismo. É forte, né? Um modelo de morte, de, de expulsão e de necropolítica, no sentido de que, como que Lenin definiu, de deixar morrer as pessoas que não são valiosas, que não são úteis, que não consomem, que não são funcionais ao sistema. Deixar morrer no Mediterrâneo, deixar morrer em conflitos armados, deslocamentos ambientais, etc. E com isso você tem essa reconfiguração dos direitos ou das categorias de direito e parece até que a pessoa tem diferentes direitos de acordo com a sua nacionalidade. Sei lá, se é da União Europeia ou dos Estados Unidos, você tem mais vantagem, mas tem a questão da cor da pele, a classe social, o dinheiro que você tem, etc. Só para dar alguns exemplos que, que não tem a ver só com a migração. Na Espanha, durante a pandemia, no começo da pandemia, em março de 2020, em Madrid, a cidade onde eu moro e de onde eu estou falando, os idosos que estavam em asilos públicos, sustentadas com dinheiro público, muitas delas não foram tratadas da Covid e deixaram morrer aí nesses asilos, porque não era uma coisa rentável para esse modelo. Agora, as pessoas idosas que tinham uma, um plano de saúde, saúde privada, com o plano de saúde de algumas empresas, sim, foram encaminhadas a hospitais e foram tratadas e não morreram. Não todas morreram. Então foi um tratamento diferenciado que foi dado às pessoas nesse caso, não só pelo país de origem, ou pela cor da pele, mas pela sua classe social, porque uma recorria à saúde privada, a outra à saúde pública, necropolítica. Quarta ideia, para terminar. Nesse contexto, quando parece que passou a pandemia, já falamos da reconstrução do modelo econômico, aqui na Europa tem uma espécie de um novo Green Deal, que é o New Deal verde, né? Parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos com o New Deal, mas agora tem essa coisa verde, que é esse novo Pacto Verde Europeu. Nós falamos dessa reconstrução, que é basicamente
um capitalismo renovado, com um toque verde, um toque violeta, um toque arco-íris para parecer mais sustentável, sem mudar nada do modus operandi. La realidad es que sin una confrontación, sin un conflicto É, con los núcleos centrales sem, se nós não pensamos no, em questionar no os vas a núcleos centrais do conseguir capitalismo, não vamos conseguir mudar no es así, ¿no? Hablamos o muchas estado veces das de que es coisas. necesario Falamos que são mecanismos de necessários control mecanismos de para controle, controlar claro que esa sim, asimetría normativa entre para derechos y controlar obligaciones essa de las simetria grandes normativa com as grandes derechos empresas, humanos, entre a lex mercatória e os mecanismos de direitos control, humanos. mecanismos Precisamos de de control mecanismos de que controle hemos no hablado nível mucho internacional. A gente está já falou sobre isso, sobre o tratado vinculante que nós estamos discutindo nas Nações Unidas. Mecanismos regionais precisamos também. A União Europeia fala de uma diretiva de diligência de diligência, mas tem que ser mecanismos que vão além da declaração, porque a devida diligência tem a ver com normas vinculantes, mas são declarações de intenções. Precisamos de normas vinculantes, fortes, para controlar o grande capital. E isso, uma ideia que eu quero lançar, não é tanto uma questão de técnica jurídica, mas sim de vontade política. Agora estamos num seminário em que nós temos vocês como juristas, você sabe muito de leis e legislações que é fundamental para a mudança social e para a transformação social. Porém, sem a vontade política, não há legislação que mude o estado das coisas. Atualmente, temos muitas normativas que poderiam ser usadas para mudar o estado das coisas e não são usadas por questões de vontade política ou por falta de vontade política. Essas outras são normas que poderiam ser criadas, que poderiam ser implementadas, e não é feito porque a ideia é favorecer as elites político-empresariais. Mas não precisamos só de mecanismos de controle, não só normativa de caráter vinculante, e que pelo menos sejam tão fortes quanto a lex mercatória das grandes corporações. Temos que ter redes contra-hegemônicas transnacionais, espaços como este, com a academia, vinculados com organizações sociais, sindicais, comunidades afetadas pelas grandes corporações, as organizações também de direitos humanos, de mulheres, ecologistas, antirracistas, etc. E que juntos, todos juntos, nós possamos reunir apoio social suficiente para conseguir construir ou continuar construindo, que já começamos a construir em alguns lugares e alguns contextos, outros modelos de economia e sociedade. Essa simetria dos direitos humanos, os direitos das pessoas, dos seres humanos, da natureza, que seja no vértice da pirâmide normativa, que agora está invertida. Então, na parte de cima tem o direito das grandes corporações e na base tem o direito da maioria da população. Para virar essa pirâmide, inverter, nós precisamos dessas redes transnacionais contra-hegemônicas, espaços como estes, que podemos construir juntos com ativistas, juristas, pessoas de organizações sociais, etc. E eu deixaria por aqui a minha intervenção. Acho que eu passei alguns minutos. Perfeito o tempo, doutor Pedro. Muito obrigada. Aqui nós temos grandes ideias, eixos centrais para reflexão. A ideia de que a crise definitivamente é sistemática, de que há uma decomposição do sistema internacional dos direitos humanos, essa categorização de direitos também a falta de mecanismos de controle que, claro, tem essa assimetria em que a empresa está acima das pessoas. Então, agradeço por essa contribuição, por ser mais uma voz, por estar junto conosco aqui nessa luta contra essas hegemonias
e todos temos que contribuir, e a sua contribuição foi muito valiosa, doutor Pedro. Muitíssimo obrigada, foi um prazer. E, no final, vamos ter um espaço para o debate, para as perguntas, para a participação do público e dividir conosco os seus comentários, perguntas, inquietações, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. Então, vamos continuar com a doutora Charlotte. Bem-vinda, Charlotte. Um prazer. Doutora Charlotte Bard é advogada, doutora em Ciências Políticas pela Universidade Padre da Vida, da Espanha, com, com, com mestrado no Rio de Janeiro, professora no Rio de Janeiro, da Universidade Estácio de Sá. Também é pesquisadora do OMA, pesquisadora também da nossa equipe, do grupo da Lex Mercatória de Direitos Humanos e empresa da Claxo, membro do Congresso Latino-Americano do Conselho Latino-Americano de Justiça e Democracia, do setor de Direitos Humanos, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, vice-presidente da Comissão de Direitos Internacional e membro da Comissão de Direitos Constitucionais do Colégio da Ordem de Advogados do Brasil. E também tem uma grande produção, publicou muito. Bem-vinda, doutora Charlotte. Olá, Verônica, tudo bem? Um prazer. Vou falar em português, porque o meu espanhol é um portunhol avançado. Vou falar. Quero agradecer o convite, agradecer a professora Manuela Roland pelo convite de mais um ano estar aqui nesse seminário do MoMA, que todos os anos traz temáticas essenciais para a nossa democracia no Brasil, né? Precisamos discutir o papel das empresas aqui na nossa sociedade, né? Especialmente num país que temos tantos recursos naturais e também um país que tem sido hoje um dos principais espaços aí de expansão do neoliberalismo e de um neoliberalismo autoritário. Eu queria agradecer o convite, agradecer a Verônica por também estar mediando essa mesa e dizer que é um prazer estar ao lado dos colegas Pedro Ramires e Pablo Inácio Rodrigues. Falar depois do professor Pedro é difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom ouvi-lo, porque a temática que eu vou propor aqui é uma temática que eu acho que vai complementar, de alguma forma, todo esse contexto que foi trazido pelo professor aqui na sua exposição. E queria, não sei se o meu amigo Pablo vai falar, mas queria divulgar o artigo que escrevemos juntos, né, e que acabou de ser publicado pela Claxo, que é um artigo que se chama Empresas Mineiras, Tinas e Direitos Humanos em Equador. Então, acabamos de publicar esse artigo e queria convidá-los a ler esse artigo. Bem, a proposta do nosso painel era falar sobre Lex Mercatória, né? Falar sobre Lex Mercatória, direitos humanos e democracia. Bem, uma das questões, né, depois desse panorama geral que foi dado pelo professor Pedro Ramires, acho que uma questão que se encaixa perfeitamente com o conceito de capitalismo verde, né? Esse conceito de crises que têm sido forjadas ao longo, especialmente no reforço a esse neoliberalismo autoritário, e especialmente
num contexto de pandemia, né, que ainda estamos vivendo em pandemia, é o tema do filantrocapitalismo. É um tema que pouco ainda explorado pela academia, mas que me parece muito pertinente quando falamos sobre o nosso momento histórico, que é um momento em que estamos nas mãos de grandes empresas farmacêuticas, que são aquelas que produzem as vacinas, né? Vimos aqui no Brasil, deve ser de conhecimento também dos colegas estrangeiros, o problema que foi, né, primeiro o escândalo que foi a compra das vacinas no Brasil, né, ou melhor dizendo, com completa inação do governo brasileiro na compra das vacinas, né, e não apenas no Brasil, mas em outros países também. E quando vemos as estatísticas, claramente, né, fica evidenciado que que as vacinas, que a taxa de vacinação, ela tem um caráter colonizador, né, um caráter colonial, em que os países do norte têm mais acesso à vacina, inclusive vacinas mais baratas, do que nós, né, do que os países do sul. Então, por que o filantrocapitalismo se relaciona com isso? O que é esse filantrocapitalismo? O filantrocapitalismo, ele, nesse contexto, né, que o professor Pedro nos trouxe aqui. O termo filantrocapitalismo, ele foi utilizado pela primeira vez em 2006, né, pelo Matthew Bishop. Ele era editor da revista The Economist, e foi a primeira vez que esse termo foi usado de forma pública, né? E a partir de então, ele e outros acadêmicos vêm estudando esse tema. E esse artigo dele se chama O Nascimento do Filantrocapitalismo, né? Então, em 2006, desculpem, surge essa nomenclatura, né, filantrocapitalismo. E o que é esse filantrocapitalismo, né? O que é esse conceito? É um conceito que demonstra uma nova abordagem da filantropia tradicional, né? Nesse novo contexto, num contexto de neoliberalismo, especialmente um contexto de neoliberalismo autoritário, o filantrocapitalismo ele é marcado por uma filantropia, né, que vem a partir de doações financeiras, e essas doações são instrumentos de promoção da melhoria da qualidade de vida das pessoas e da sociedade como um todo, mas essas doações elas vêm especialmente de grandes corporações internacionais. O filantrocapitalismo, portanto, representa uma tendência de uma nova geração de doadores, que mistura as ações filantrópicas, que sempre, né, que ao longo do capitalismo foram desenvolvidas, mas também com objetivos de negócios, né, objetivos de busca de lucro, objetivos que são busca de lucro, e objetivos podem ser medidos, né, por meio da mercantilização dessa filantropia. Esses filantropocapitalistas, né, eles se chamam de investidores sociais, que são o que eles chamam de um novo modo de fazer filantropia. Esse novo modo de fazer filantropia inclui a geração de lucro, a geração de custo-benefício, né, a medição de custo-benefício das doações, e, claro, também inclui a medição da efetividade das iniciativas que são desenvolvidas, né, na esteira desse filantrocapitalismo, né? E
o que traz aí, qual é o traço importante do filantrocapitalismo? Que, além dele estar muito vinculado ao lucro, né? Então, as decisões sobre onde investir, onde mandar o dinheiro, né, que seria doado para os países, isso está muito vinculado a decisões baseadas no mercado, né? Então, são verdadeiros investimentos em alguns espaços no Brasil, especialmente no sul global, e essas empresas ou essas fundações que trazem, que apresentam essas oportunidades de investimento, elas não mais dão o dinheiro ou doam o dinheiro para governos. Elas querem agora participar da tomada de decisão das iniciativas que vão ser financiadas. Portanto, esse dinheiro, né, ele vai vinculado a um projeto específico ou algumas condicionalidades, né? Como o professor Pedro trouxe, hoje o mundo passa, a gente tem um capitalismo financeiro, né? E as instituições financeiras também fazem parte dessa natureza, na verdade, construída, mas desse formato de submissão do sul global, né, às decisões que são tomadas no. Portanto, a caridade nesse filantrocapitalismo não é simplesmente mais algo a ser feito porque as pessoas são boas ou querem demonstrar o seu altruísmo. Na verdade, a caridade vira um bom negócio, se torna um bom negócio. Isso é muito esse filantrocapitalismo, né? Ele tenta, de alguma forma, capturar as formas que o próprio capitalismo tem, né, para trabalhar em nome da humanidade, né? Como se os capitalistas, como se as empresas, elas estivessem, na verdade, retribuindo o que receberam, né, ou o seu sucesso para a sociedade. Mas esse discurso é um discurso que esconde, na verdade, interesses bastante importantes e interesses que determinam decisões sobre para onde vai esse dinheiro, em que é investido esse dinheiro, quem serão os beneficiários desse dinheiro, que a princípio é uma doação descompromissada, mas que por trás dessa doação retributiva, né, que estaria sendo feita para países, né, de forma altruísta, na verdade isso vem com um discurso e com uma lógica colonizadora e podemos dizer que uma lógica de necropolítica, como foi apresentada aí pelo professor Pedro Ramires. Portanto, o filantrocapitalismo ele é uma estratégia muito útil hoje pelas grandes corporações. As corporações, portanto, elas têm a sua parte de negócios, por assim dizer. A gente tem um espaço que é o espaço dos negócios e tem o que é chamada de responsabilidade social, né? O que é essa responsabilidade social? É uma forma, né, de também expandir negócios, né, e ganhar e lucrar com a filantropia, né, e com essa pretensa caridade. Essa estratégia é uma estratégia que surge junto com o acirramento do neoliberalismo, né, especialmente a partir dos anos 90. Essa filantropia, antes, sempre existiu, né, desde o início do capitalismo, a filantropia. Agora, ela estava muito vinculada à questão, primeiro, da igreja, então uma certa redenção cristã estava por trás, né, justificava a existência dessa filantropia. Depois, com por assim dizer, a nossa modernidade, né, aí a partir do século XVIII, XIX, com o iluminismo, a gente tem uma certa
laicização, né, a retirada dessa moral cristã da ideia de caridade, né, mas a filantropia ela continua existindo e passa, sim, a ser parte dos negócios das grandes empresas. Hoje, né, essa filantropia ela é dos grandes negócios, um dos grandes negócios, porque sabemos muito bem que se destrói, né, se destroem países para que depois a gente tenha a entrada de organizações não governamentais, para que a gente tenha a entrada de fundações de empresas, né, que a princípio teriam um interesse público para a reconstrução do país. Né? O Haiti é um grande caso a ser estudado, pois o Haiti foi completamente destruído mais de uma vez, né? E ali é o que dizem, ali o berço de organizações não governamentais, que vão ali, que conseguem, que levam dinheiro, mas, na verdade, aquilo ali passa a ser um espaço, primeiro, claramente de lavagem de dinheiro, né, em que se justifica a movimentação de dinheiro para a filantropia, mas a filantropia não acontece, ou seja, nada é feito. Haiti continua sendo os países mais pobres do mundo, com a precarização completa de toda a estrutura, de sua estrutura social, da infraestrutura como um todo. Então, a gente tem esse espaço como um espaço útil para a lavagem de dinheiro, né? E, em segundo lugar, né, também para reforçar e propagandear as grandes empresas, porque são altruístas, são maravilhosas e levam dinheiro para os haitianos, coitados, que estão ali precisando da ajuda internacional, né? Essa lógica, claramente, é uma lógica que reforça aquela ideia de que existem os civilizados, né? E, portanto, aqueles que detêm as possibilidades de criação da democracia, né? Aqueles que conhecem o modelo econômico ideal, né? Aqueles que levam o conhecimento, a cultura, e, por outro lado, nós temos aqueles, né, do lado, como diz o Boaventura de Souza Santos, do outro lado da linha, né, uma linha invisível. De um lado nós temos os civilizados, os modernos, e do outro lado da linha nós temos os invisíveis, que estão ali, são os bárbaros, né, os não civilizados, aqueles que não têm cultura, que, na verdade, o que têm são crenças, é folclore, né? Não há conhecimento científico, o que há ali é crença, né? Então, essa divisão do mundo, né, ela é reproduzida não apenas pela lógica das empresas, né, como uma lógica de negócios, mas também nessa lógica de responsabilidade social das empresas, uma lógica que passa pela filantropia que é feita pelas grandes empresas hoje no nosso cenário internacional, né? E como é que essas grandes empresas, como é que elas se apresentam, né? Elas se apresentam como grandes filantropos, né? Grandes negócios, né? Que irão prestar serviço à população, e também como ferramenta que irá lidar com os conflitos sociais. Então, os grandes problemas que temos hoje nos países do sul global, como, por exemplo, água, né, fornecimento de água potável, alimentação, moradia, escolas, tudo isso são temas que são levados a instituições internacionais, e essas instituições investem nesses temas, né? Agora, o que fazem essas instituições? Investem nesses temas não para demonstrar que aquela situação de desigualdade é uma situação que foi criada socialmente, né? Mas simplesmente lidam com aquele conflito social para reforçar
a manutenção daquela desigualdade. Melhora-se um pouquinho, talvez, a qualidade de vida de algumas pessoas, mas não se muda a estrutura desigual que foi a causadora daquela verdadeira, daquela vulnerabilidade, né, que as pessoas estão submetidas. Portanto, hoje, o que a gente vê é que há a subordinação do bem-estar social, a subordinação da redução da pobreza ao mercado financeiro, por meio, né, um dos meios é exatamente esse espaço do filantrocapitalismo. Bem, esse filantrocapitalismo, ele vem reforçando a lógica, que é a própria lógica ela vem reforçando a lógica que é a própria lógica do neoliberalismo, né? Que é uma lógica de demonstrar, né, de tentar reforçar uma pretensa ineficiência do Estado versus a eficiência dos mercados. Então, o Estado, ele é completamente ineficiente. Portanto, cabe a quem? Cabe às empresas chegarem nesses países e ajudarem essas pessoas que estão submetidas à completa ineficiência dos Estados, né? O Estado, portanto, né, ele é colocado como um espaço de completa ineficiência. E como melhorar esse Estado? Com a entrada das empresas internacionais, das empresas transnacionais. Essa entrada das empresas transnacionais, claro, inclui não apenas a entrada do dinheiro, mas a entrada da influência, a entrada da tomada de decisão dessas empresas transnacionais. Portanto, as políticas públicas, as decisões de políticas públicas nos espaços do sul global, que estão submetidos a essa lógica de privatização, né, elas são tomadas de forma privada, né? As decisões de políticas públicas passam a ser tomadas em instâncias privadas movidas, que buscam o lucro, que buscam mercantilizar ali a vida das pessoas. Além disso, gente, essas empresas, né, além de demonstrarem, de reforçarem essa ineficiência do Estado, né, como um organizador da vida social, essas empresas também se colocam ali, né, como se não estivessem em busca de nada. O discurso é um discurso que parece que a doação ela não está em busca de nenhum benefício para a empresa. Mas nós sabemos que essas empresas elas são grandes beneficiárias de isenções fiscais, né? Elas são grandes beneficiárias de incentivos por parte dos governos e por condicionalidade. Portanto, uma empresa que faz uma ação social em algum lugar, né, muitas vezes consegue um contrato, por exemplo, de uma empresa pública em outro lugar desse mesmo país. Então, as condicionalidades que são do FMI, que são das grandes instituições internacionais, também estão dentro dessa lógica do filantrocapitalismo, né? Então, não podemos nos enganar, porque o filantrocapitalismo ele não é financiado exclusivamente pelas empresas, né? As empresas, além disso, ainda recebem, né, incentivos fiscais dos estados. Portanto, os estados deixam de receber dinheiro, né, as contribuições que nós daríamos para eles para se financiar, para estimular a entrada dessas empresas nos países. A principal fundação que nós temos, especialmente no tema da saúde, é a Fundação Bill e Melinda Gates. Essa fundação, ela é uma fundação criada pelo Bill Gates, né? E ela hoje está muito focada, o seu foco principal, inclusive orçamentário, é na Organização Mundial da Saúde, né? Lá, o orçamento de 2019 da Organização Mundial da Saúde, né, 10%
do financiamento foi dado pela Fundação Bill e Melinda Gates. Então, a gente percebe que a fundação, ela contribui para a OMS, e é uma contribuição voluntária, e essa contribuição ela está vinculada a uma agenda estabelecida pela fundação, né? Então, o dinheiro não entra num fundo da Organização Mundial da Saúde e somente, né, é gerido de forma coletiva pelos membros da Organização Mundial. Não, esse orçamento ele entra e ele é vinculado a uma agenda que foi feita, né, de forma privada pela Fundação Gates. E mais uma observação, gente. A fundação é a segunda maior financiadora da OMS. Perde apenas para os Estados Unidos. Para vocês verem que a Fundação Bill e Melinda Gates contribui mais que todos os outros países do mundo para a Organização Mundial da Saúde, né? A organização, portanto, ela sofre, as decisões tomadas na organização sofrem diversas consequências em razão não apenas da Fundação Bill e Melinda Gates, mas de outros filantropos também, de outros espaços de filantropia que financiam. E o que esse financiamento, por que é um problema desse financiamento, né? O financiamento, ele é um financiamento que institui um certo humanitarismo seletivo. Esse humanitarismo seletivo, ele é demonstrado por meio do investimento pela OMS, né, em doenças prevalentes, em pesquisas de doenças prevalentes, aonde? Nos países em desenvolvimento. Doenças que a gente chama de doenças negligenciadas, como malária, doenças doenças tropicais, ou tuberculose, hanseníase. Todas essas doenças são doenças que não têm atenção das indústrias farmacêuticas. Por quê? Porque não há financiamento para pesquisa sobre malária, doenças que são doenças claramente do sul global, né? A gente percebe aí que dentro da OMS ocorre aquela mesma lógica de hierarquização dos indivíduos, hierarquização dos seres humanos, né, em que alguns têm vidas que valem mais e outros têm vidas que valem menos, né? Então, esse humanitarismo seletivo, ele é decorrente da manutenção dessas estruturas de exclusão que tem consequências extremamente negativas nos direitos sociais como um todo, né? E especialmente nos grupos mais vulneráveis economicamente, socialmente, né? E politicamente. Seguindo aí a ideia de necropolítica mencionada pelo professor Pedro, estamos falando aqui, né, de vidas realmente sem valor, né? Vidas realmente sem valor. Vidas que, ao contrário da crítica social Foucaultiana, né, a atividade nesses espaços passa a ser uma atividade, a atividade política não é mais uma obra de vida, mas sim uma obra de morte, né, em que há uma exploração ilimitada dos trabalhadores, a mercantilização das esferas essenciais da sua vida, como a saúde pública, né, e a criação de um ambiente de constante insegurança, medo, desconfiança e disputa entre as pessoas. Um dado que é muito alarmante aqui da OMS é um dado que é chamado de Gap 1090, né? O Gap 1090 significa o seguinte, gente: menos de 10% dos recursos para a pesquisa em saúde se destinam a doenças responsáveis por 90% da carga global de doenças. Ou seja, gente, 10% do orçamento destinado a pesquisas, apenas 10% dos recursos, são direcionados para
90% das maiores doenças que estão presentes no mundo. E são doenças basicamente do sul global. E para onde vão todos os outros 90% dos recursos? Para doenças que atingem apenas 10% da população. Que doenças são essas? Enfermidades crônicas, como diabetes, câncer e doenças autoimunes. Portanto, a lógica de investimento é uma lógica que reforça a subalternização, reforça a colonialidade e, claro, reforça a aniquilação de vidas em larga escala, né, que é a chamada necropolítica. A gente percebe, portanto, né, que a questão social nos países do sul global não é mais solucionada por instituições públicas, por instituições políticas que são democraticamente eleitas, né? Existe cada vez mais a precarização e a monetização das políticas públicas, e isso passa a ser gerido por instituições que não têm compromisso nenhum com a democracia, com a participação pública, com a participação dos indivíduos, né? Então, sem nenhum tipo de compromisso com o público, com o interesse público de fato. Nesse sentido, gente, a saúde global foi um dos principais espaços para a entrada do filão do capitalismo, porque foi um dos principais, um dos primeiros espaços que sofreu com a privatização, especialmente nos países aí, da América Latina, né, e nos países do continente africano. Então, na verdade, eu queria mais contribuir para o debate, nós não temos grandes conclusões, é uma análise sobre o que hoje a gente percebe, né, o que a gente vê na discussão sobre saúde global, né, e essa saúde vinculada a esse cenário, que é um cenário de neocapitalismo, né, de neoliberalismo, e queria deixar para vocês, né, essa perspectiva a partir dessa área, que é a área da saúde, e que somente reforça o que a gente vai chamar de humanitarismo seletivo. Então, as políticas humanitárias, elas são feitas apenas para alguns humanos. Quer dizer, temos aí uma divisão entre aqueles que são humanos e, por isso, merecem o cuidado e o acesso à saúde, e aqueles que não são humanos e, por isso, não mereceriam, né, o acesso à saúde, o acesso a espaços que são espaços de cura e de prevenção à saúde. Queria agradecer muito, Verônica, pelo espaço, e acho que seria mais uma sugestão para a gente continuar um debate posteriormente aqui na nossa sala. Obrigada. Muchas gracias, Charlotte. Muito obrigada, Charlotte. Um prazer, que pena, sempre queremos mais tempo para essas contribuições maravilhosas. Não vemos isso como desse conceito e da responsabilidade social, corporativa, não faz parte realmente do seu DNA. Então, essa arquitetura violando precisamente los derechos humanos en lugar realmente de... Violando os direitos humanos em vez de diferenciar o amor do homem pela humanidade, com a função social que poderiam ter no nível empresarial. Então, muito obrigada por esse aporte. Tem muitas perguntas aqui, mas eu lembro que podem dividir as suas perguntas no QA ou no chat, tá bom? E no final nós vamos ter uma discussão para responder essas perguntas, tudo bem? Muito obrigada. Então, continuamos agora. Muito obrigada, Charlotte, um prazer. Então, vamos continuar agora com o Paulo Inácio Rodrigues Vasco, que é um excelente professor, colega e amigo, que tem mestrado em Relações Internacionais, Cooperação Internacional, tem pesquisa
de mobilidade internacional, faz parte da equipe do grupo de trabalho Flaxo, Telecomunicatórias, Direitos Humanos e Democracia. E é pesquisador na Flaxo Equador e coordenador no Equador, que é um trabalho que nos dá muito orgulho que ele faz no Equador. Bem-vindo, doutor Rodrigues, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Vera, bom dia a todos, bom dia a todos os participantes desse painel. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Não sei se estavam com problema com a câmera, não sei se vocês estão me vendo. Estamos vendo perfeitamente. Então, nesse caso, eu quero começar com uma frase da Naomi Klein, que eu... Vamos com Pedro Ramiro. Nessa etapa do capitalismo, da guerra do capitalismo contra o clima e contra os direitos humanos. Então, nesse sentido, é uma verdade incômoda, porém uma verdade cômoda. E às vezes temos discurso negacionista dos direitos ambientais e humanos em relação à depredação do meio ambiente. Principalmente quando falamos das mineradoras. Agora eu vou dividir, vou compartilhar minha tela. Confirmem para mim se vocês estão vendo a minha tela. Para continuar com a minha apresentação, eu vou falar um pouco do capítulo que nós escrevemos em conjunto com a Manuela Rowland e a professora Charlotte Baca. É um prazer dividir com vocês esse painel e o livro de Lex Pecatória com a Adoração Guaman. Quero agradecer o espaço aqui no OMA para apresentar os resultados dessa pesquisa, que se chama Empresas Mineiras Chinesas de Direitos Humanos no Equador. Analisamos o caso da Folhagem de São Marcos, um caso de deslocamento forçado, e a importância de um tratado internacional sobre empresas de direitos humanos. Como introdução, podemos dizer que nas últimas décadas houve uma estratégia internacionalizada do modelo de desenvolvimento chinês na região. Isso surgiu a partir da iniciativa Global, no final da década de 90, quando a economia chinesa atravessava um período de estancamento e acumulação de fatores internos que põem em risco o seu crescimento. Com isso, os especialistas do Partido Comunista Chinês geraram iniciativas Go Global para expandir e projetar a sua economia em outros territórios, mobilizando esses recursos, evitando a crise chinesa. Foi na primeira década de 1990, no começo de 2000, o investimento chinês vai a setores estratégicos de diferentes regiões, inclusive a América Latina. Numa segunda fase, que já é depois de 2014, logo depois do discurso da Declaração de Santa Cruz, Bolívia, a China enfatizou a necessidade de aproximar-se cada vez mais da América Latina. Como fez? A partir da iniciativa Golden Globe Initiative, que é uma iniciativa que envolve o desenvolvimento do setor de infraestruturas para a região. E com isso, a China quer promover em todo o modelo de cooperação sul. Entretanto, tem um ganho no nível geopolítico, uma redistribuição do poder geoeconômico, com influência maior na América Latina e também com uma pressão ao eixo dos Estados Unidos. Modelos de cooperação de ganha-ganha, porque poderemos saltar a crise de superacumulação, mas também temos ter influência em novos setores, como, por exemplo, o setor da mineração. E vai segurizar o investimento. O investimento da China vai ser segurizada não só no aspecto militar, como temos na África, mas também na América Latina. É um modo de securitização por meio da influência da China sobre acordos nacionais. E isso tem uma implicação sobre os direitos humanos e ambientais também. É assim que para a América Latina nós temos o plano de cooperação 1+2, 1+3. Então, temos motores: comércio, investimento e finanças.
E com isso, a ideia é mudar a estratégia Gone Global, não só a captação de jazidas e investimento, mas a influência política em territórios que têm alguma relação com o gigante asiático. Portanto, dizemos que nesse primeiro período, como mencionávamos, entre 2000 e 2008, temos uma complementaridade e depois de 2014 tem também uma influência política e influência sobre a legislação nacional em setores de extrativismo. No setor mineiro, a América Latina representa 70% das reservas de cobre da China no mundo. E também começa a expandir a sua influência sobre novas jazidas, além dos tradicionais de cobre, como no Chile, e países como Equador, Bolívia, Colômbia. Entretanto, vemos a pressão das fronteiras extrativas sobre como comunidades indígenas e direitos ambientais. Isso quer dizer que no Equador e no Peru temos o desenvolvimento da indústria mineira com impacto nos direitos econômicos e ambientais dessas comunidades. Por quê? Porque ao longo da região amazônica temos mais de 450 violações em povos indígenas por parte de transnacionais chinesas. E dessa porcentagem, 63 violações estão em território equatoriano. Então, algumas são ligadas a projetos mineiros. Então, o objetivo principal dessa tese foi analisar como a flexibilização do marco jurídico das indústrias extrativas com a mineração gera um enfraquecimento do papel protetor dos estados, levando a não cumprir os direitos humanos. Então, a ideia seria calcular os efeitos políticos do investimento chinês em termos de proteção, interpretar como a adaptabilidade do marco jurídico incide numa corrida para a desproteção de direitos humanos. Agora, na parte teórica, nós começamos com a economia, política internacional, para entender o desenvolvimento construído com uma agenda com vários interesses para além do interesse nacional. A construção de uma agenda nacional de desenvolvimento, nesse caso, do setor mineiro, temos vários atores nacionais e internacionais que estão influenciando as políticas, direcionando a pauta de desenvolvimento aos seus interesses, no caso das elites locais, do setor mineiro e as elites internacionais das empresas transnacionais chinesas. Então, temos uma nova geografia do desenvolvimento. Não só o Estado e a empresa começam a criar uma rede complexa de intercâmbios que comprometem o exercício dos direitos humanos e que, além disso, direciona o desenvolvimento local a interesses privados. Portanto, temos a captura corporativa do Estado e das empresas transnacionais. E qual que é o resultado? Então, você rearticula na economia política internacional o discurso da dependência. Embora seja um conceito que nós temos na América Latina historicamente, no Equador nós temos duas matrizes. A primeira, lógico, que é a de natureza econômica, através de investimentos chineses no Equador. Lembremos que, para o tamanho do Equador, a China foi, na última década, o principal financista em indústrias estratégicas como energia, cobre, e também sobre uma segunda área, que é um regime de violência sobre os direitos humanos. Ou seja, como resultado da captura corporativa do Estado por parte das transnacionais chinesas, há uma flexibilização dos marcos jurídicos. Mas essa marginalização gera comunidades vítimas. Como vemos, com a mudança no marco jurídico internacional, você acaba tendo esse efeito com
de comunidades de morte, de destruição, de poluição, como dizem vários autores, com ciclos viciosos de poluição e pobreza. Então, a mudança climática não é só ambiental, mas também uma problemática social, envolvendo as comunidades, os grupos indígenas da região. Então, no caso do Equador, nós vemos que há uma tensão da fronteira extrativa, não só no nível territorial, mas no nível legal. E aí, a lex migratória influencia com processos de lobby, com a variação das margens do direito, criando um mecanismo de intervenção combinada entre Estado e empresa. Ou seja, o marco produtor dos Estados começa a ser desmontado a favor dos interesses das transnacionais, gerando uma tensão entre a função legislativa do poder executivo e que está cooptado pelas elites transnacionais. Então, a lei de mineração de 2009, que está vigente atualmente no Equador, teve uma vulneração dos processos de consulta prévia livre e informada, além, lógico, da ausência das comunidades na consulta pré-legislativa e uma vulneração do princípio de boa-fé e do convênio 169 da OIT. Além disso, tem um mal-entendido na lei, porque o direito de consulta prévia livre e informada não pode ser equivalente ao direito de consulta pré-legislativa. Então, é um retrocesso. Nós pensamos nos direitos de participação e os direitos de autodeterminação dos povos indígenas da região que são afetados pela mineração. Então, é assim que a economia internacional afeta o local. Lembremos que dizia que existe um processo de deslocamento de arquipélagos, ilhas, e o capitalismo global limpa os territórios locais e anexa esses territórios à economia internacional. Nesse caso, a Amazônia equatoriana, historicamente, ela é depredada pelo extrativismo petroleiro e agora mineiro, nos vários governos do Rafael Correa e agora lá. Então, nós vemos a abordagem da lex migratória no nível local. Em 2012, se assinou o contrato de minerador e, desde então, temos mudanças na legislação. Depois das mudanças na legislação entre 2013 e 2014, do Estado, inclusive, tem uma securitização do investimento, como estava antes, com a disposição das Forças Armadas e do Exército, o Estado se apropria dos territórios indígenas, onde agora funciona a mineradora chinesa. Então, com a apropriação do Estado, e isso feito no nível constitucional, decretando com o decreto 1040, que o presidente da República pode deslocar qualquer território para garantir os direitos dos investidores estrangeiros, deslocando comunidades. Com isso, nos anos seguintes, em 2015 e 2016, houve um processo sucessivo de deslocamento das comunidades na avaliação dos seus direitos humanos. Então, nesse caso, o Exército e o setor privado foram contra os habitantes locais e conseguiram deslocá-los. Com isso, nós temos um vácuo normativo e, ao mesmo tempo, os líderes comunitários relataram que houve um processo também de assédio às mulheres locais e a violação sistêmica dos direitos humanos. Essas problemáticas no nível regional, lamentavelmente, não é só no Equador. Atualmente, nós temos a destruição da Amazônia, com as queimadas, com o desmatamento, a destruição de vários ecossistemas. E com isso, no Tratado Internacional, nós temos que considerar os direitos ambientais e humanos como um eixo de proteção que é fortalecendo o papel protetor do Estado. Então, nós temos que criar um direito de baixo para cima, que as comunidades locais, sociedade civil, participe dos processos de tomada de decisão,
da política, da agenda de desenvolvimento, que tem um impacto nos seus interesses internos. Portanto, através do tratado internacional, podemos questionar a normativa. Não só isso, mas temos um processo de resistência do sul global, uma ruptura com o direito de corte eurocêntrico, e através do trabalho realizado com a resolução 26.9, que a escuta a demanda histórica de movimentos e povos em territórios. Um processo que tem uma construção coletiva, que garante a primazia dos direitos humanos, a construção de uma Corte Internacional de Empresas e Direitos Humanos, além da criação de um Tribunal de Empresas e Direitos Humanos no nível global e regional. Infelizmente, hoje nós temos a guerra do capitalismo contra o clima, mas é uma guerra do capitalismo contra o humano, na realidade, contra a nossa própria sobrevivência. Então, nós temos que exigir o princípio de devida diligência através do tratado internacional, fortalecendo os processos de participação no nível civil, político, não só de ONGs, como do setor público, e também de comunidades locais, na geração de uma norma internacional, de um tratado vinculante internacional para ajudar nesse processo. Com isso, as conclusões do nosso artigo é que nós temos que dar um ressignificado ao campo da política, aos direitos humanos, entendendo como a conivência entre o poder estatal e corporativo flexibiliza os marcos regulatórios de proteção dos direitos humanos e há um retrocesso, um desmonte dos direitos humanos, digamos assim. Então, não só expande a fronteira extrativa, mas também compromete o exercício dos direitos de autodeterminação para as comunidades indígenas. Da mesma forma, também existe um processo de ruptura nas localidades e o próprio Estado acaba perseguindo as comunidades indígenas em prol de uma agenda externa de desenvolvimento e que está invisibilizada na lógica nacional de desenvolvimento. Da mesma forma, existe a necessidade e a importância da resolução 26.9 na canalização de demandas sociais, como um tratado internacional vinculante, com um direito que vem de baixo para cima, um direito histórico, um direito de reivindicação do trabalho da sociedade civil e seus direitos. Muito obrigado. Muito obrigada, Pablo, por essa valiosa apresentação. Também temos algumas perguntas que vamos responder no final. E, novamente, agradecendo por este grande espaço, doutora Manuela, nessa luta militante com a Andressa, toda a equipe do OMA, com a Claxo, tudo maravilhoso. E eu vou complementar essas contribuições, essa crítica do que aconteceu com a Lex Mercatória, o que houve com esse conceito, com essa teorização que nós vimos, precisamente a partir dessa crítica que vimos todas as apresentações do Dr. Pedro Ramiro, da Charlotte, em que fica evidente que a evolução do conceito de Lex Mercatória não pode ser isolado. Foram muitas as objeções elaboradas contra a doutrina da Lex Mercatória. A primeira, baseada nessa teoria clássica de que todo contrato que não foi celebrado entre os Estados na sua qualidade de sujeito de direito internacional deve ser submetido às leis do Estado. Em outras palavras, essa lei nacional assinala também que obedece precisamente os interesses e necessidades específicas de um grupo particular. Nós estamos vendo como essa captura corporativa, em que o poder dessas empresas especificamente, ou podemos falar mais sobre as transnacionais, permeia
nossa política, nossos estados, nessas regulações, a ponto de serem geradas essas assimetrias. Nós vimos os casos em que as vítimas não têm acesso à reparação, não podem ter acesso nem sequer à reclamação para a restituição dos seus direitos. Nós vemos como essas populações nem sequer são consideradas no momento da violação, quando essas grandes empresas chegam nesses territórios e não levam em consideração a cultura, tradições, isso sem falar do meio ambiente. Então, aqui fica eminente, principalmente, que essa falta de legitimidade dentro do direito internacional obedece ao poder desses grupos sociais poderosos que criam uma nova normatividade e tudo ao seu favor, deslocando inclusive o direito nacional. Pedro Ramiro nos falava, não esquecem essa responsabilidade e obrigatoriedade do próprio Estado, focando exclusivamente nos interesses. Então, a lei mercatória definitivamente não é autônoma à hora de condicionar o seu desenvolvimento aos direitos estatais. Continua focando nos direitos individuais sobre os direitos coletivos. Então, a função seria totalmente secundária. Servir como orientação para os sistemas jurídicos internacionais, nacionais, e o desejo do Estado de não se ver submetidos ao direito de outro Estado, mas regendo suas próprias fontes transnacionais, assimilando os contratos semi-internacionais, ou seja, concluídos entre o Estado e essa companhia poderosa. Mas esse mesmo interesse nós não vemos, infelizmente, tão claro quando se trata dos particulares. Também estamos perante a Sociedade Internacional dos Comerciantes. Como a Charlotte dizia, a filantropia não é o paraíso, não? Essas relações de poder, de dominação, de submissão, com o objetivo claro de lucro, além dessa função social, inclusive estabelecida constitucionalmente, no caso da Colômbia, o artigo 333, é claro, além dos interesses econômicos, essa contribuição social para a comunidade. E nesse contexto, a posição do Estado é uma instância de proteção totalmente fraca frente aos interesses dos fortes. Destacamos que não é um sistema jurídico, essa pretensão de universalidade, de autonomia, de coerência, de efetividade, de eliminar qualquer possibilidade da sua existência, no cenário do direito internacional é precisamente um conglomerado multiforme de regras diferentes, de comportamento comercial, que carecem de uma unidade sistêmica. Novamente, citando o Dr. Pedro Ramiro. Bom, infelizmente, foi mal interpretado como única e exclusivamente para os interesses de. No caso da falta de plenitude dessa lei mercatória, não resolve os aspectos relacionados aos contratos que pretendem que sejam regulados. Os árbitros evidenciaram que existe uma lei estatal que regulamente, então não é possível um contrato exclusivamente regulamentado pela lei mercatória, ou seja, isso faz com que se leve ao chamado pura loteria, quando se pretende destacar que o contrato será interpretado única e exclusivamente pelo que conhecemos da lei mercatória. O Estado está facultado para produzir as normas, como Bonaventura dizia, um paradigma convencional, essa que deve prevalecer, ou seja, o direito deve ser assimilado, produzido pelo Estado e gerar uma propriedade definitiva como institucionalização das normas,
essa segurança e previsibilidade dos comportamentos, da existência de um corpo burocrático que se encarregue da administração e, finalmente, uma garantia propositiva do seu cumprimento. Então, o direito é criado pelo Estado, como dizia Hobbes, é o único que tem esse poder criador, mas eu repito, mencionam que essa lei mercatória não é autônoma, está completamente condicionada à aceitação que tenha os direitos estatais a partir dali, e a sua função é totalmente para o serviço e orientação coercitiva do ordenamento jurídico nacional e internacional. Então, é rejeitada a existência do regime autônomo, independente, para precisamente dar resposta a essa crítica e esse chamado para realmente legitimar, realmente tornar a pessoa como o centro de, e não esse poder corporativo. No caso da Colômbia, continuamos com a geração do Plano Nacional de Ação de Empresas e de Direitos Humanos em Empresas, e, embora já tenha todo um período de cumprimento, atualmente foi feito o lançamento por parte do governo nacional e a cargo da presidência aqui na Colômbia, a atualização, plano 2020-2022, considerando todos esses aspectos da lex mercatória e a implementação no período anterior. E continua essa crítica perante esses vazios que conseguiram ser identificar, não consideraram o diagnóstico como sendo uma resposta para essa política pública dessa violação gerada aos direitos humanos por parte das empresas. Não há uma participação real e efetiva da sociedade civil, das comunidades que são vítimas. Infelizmente, na Colômbia, continuamos nos levantando todos os dias com o homicídio de povos indígenas, dos nossos líderes sociais, e atribuídos a essa perseguição contra os interesses, e justamente para esconder os interesses coletivos contra os interesses privados. Então, nós continuamos aqui, o Estado não foi capaz de proteger os direitos humanos, mas se encarregou, através de ferramentas e essa lamentável estratégia como captura corporativa, apoiada pela lei mercatória, de garantir uma inversão. Nós dizemos que a pandemia na Colômbia foi um detonador, um gatilho mais para a violação desses direitos humanos. E ainda mais diante do chamado dessa reativação econômica, não? Qual será precisamente a aposta das empresas com esse enfoque de direitos humanos, se realmente vão considerar todas essas vulnerações, violações, e esse chamado da sociedade civil, organizações não governamentais, sociais, ambientais, para que seja realmente um enfoque participativo e em que realmente se aconteça uma contribuição para o chamado do foco dos direitos humanos, proteger o espaço idôneo para essas reparações integrais com essa abordagem preventiva e, repito, infelizmente não foi evidenciado nenhum diagnóstico, nenhum olhar dentro dos territórios. Em todas as análises feitas, fica evidente essa ausência de participação pública, por participação oportuna, falta de informação. O plano foi construído com a participação de empresas, comunidades, da sociedade civil, e foi como as falhas continuam sendo os mecanismos, as metodologias para o processo participativo, para essa reparação. Não levaram em conta os tempos, lugares das pessoas e organizações que foram atrás desses espaços para justamente ter uma voz para eles. Então, novamente,
nos unimos aos companheiros para essas ferramentas. Além de softwares, é precisamente qual vai ser o espaço para que seja reconhecido um instrumento como mecanismo idôneo para a proteção dos direitos humanos. Esse avanço por parte da Colômbia no cumprimento dessas obrigações internacionais na matéria para propor essa postura que foi demonstrada de forma negligente e que possam ser adotadas as correções necessárias para nos ajustarmos ao plano e, repito, unidos à consecução e realização desse tratado juridicamente vinculante, porque, como dizia o professor Pedro Ramiro, não é uma única norma, é um conjunto de normas, e nós estamos falando desse ordenamento jurídico global e que vai nos permitir que esses mecanismos de controle para poder apoiar, respaldar inverter a pirâmide, reconhecer que somos todos iguais, igualdades aos direitos, reconhecer que essa produção normativa realmente deve ter um altruísmo na hora de cuidar dos interesses de todos e no contexto internacional, assim como acontecia, nós precisamos criar essa interação entre os particulares, as empresas, a sociedade civil, num melhor cenário de normas para esse comércio internacional. Então, essa contribuição e esse olhar a favor dos interesses de todos por igual. Muitíssimo obrigado. Esse foi o nosso painel. Agora passamos a palavra para nossos assistentes, participantes. E aqui temos novamente toda a equipe. Manuela, muitíssimo obrigada. Verônica, como vai? Gostaria aqui só de tomar a palavra para cumprimentar a todos e todas, todos que estão assim nos assistindo. No início, infelizmente, eu não pude cumprimentá-los. Olá, Pedro, Charlotte, Pablo, Verônica, muito obrigada pela participação de vocês, pela contribuição. Eu sei que há perguntas aqui já no chat, então eu não vou tomar muito tempo. Eu só gostaria de fazer um comentário, assim, né, que talvez também nos relacione essa mesa com a mesa que teremos à noite sobre o sistema de justiça também, né, e o papel do sistema de justiça para a garantia dos direitos humanos nesse terreno democrático, né, como é que se coloca, como uma das mãos do Estado também, né, e essa realidade latino-americana que a gente vive hoje, do lawfare, né, e que a gente observa também algumas questões relativas a reparações de direitos humanos, né, quer dizer, o judiciário respondendo muito mais a favor das empresas e também em detrimento, né, de atingidos e atingidas por violações. Mas o meu comentário é um comentário assim, que eu acho muito importante essa questão na disputa do tratado, não sei se vocês concordam, né, comigo, assim, claro que há uma questão, né, de se monitorar, de se controlar, de se buscar coerção no tocante à violação das empresas, né? Primeiro, estabelecer obrigações para as empresas, especialmente transnacionais, depois buscar esses mecanismos mais efetivos de reparação, monitoramento, né, e reparação das empresas transnacionais por violações de direitos humanos, mas eu acho que há algo, né, de fundo, que acredito que dialoga muito também com o que a Charlotte falou, o Pedro, né, e todos e todas vocês, né, que é uma questão assim de colocar a empresa no outro lugar, né, tirar essa empresa do lugar só do agente do desenvolvimento, né, que é o discurso que é o mais forte nas Nações Unidas e que é instrumentalizado e que, de certa forma, reafirma a validade dos princípios orientadores, né, da prática da lex mercatória também, como um todo, né? E aí você, justamente, né, não consegue estabelecer que a empresa seja violadora de direitos humanos, que a empresa tem obrigações, né? Você não consegue avançar efetivamente com essa agenda, né? Então, acho que o que está por trás, efetivamente, de toda essa luta como grande obstáculo, é o que hoje se fala de guerra, né, de lutas da narrativa,
é a retirada da empresa, né, desse lugar de agente racional, neutro, né, dentro de uma busca de uma lucratividade que, em última instância, segue uma racionalidade, né, não partidária, não interessada, né, uma lógica que deve ser preservada a todo custo, especialmente para o Sul Global, né, que obviamente comprou todo esse pacote aí de atração de investimento direto, né, internacional. Isso se torna mais difícil ainda, uma vez que né, os governos neoconservadores reforçaram essa lógica, né, que não é específica desses governos, que já vem há mais tempo, mas que vem reforçada agora, né? E eu acho também, claro que vai ter, é um polêmico, né? Mas eu acho que o discurso do desenvolvimento também muito deletério, no sentido de que, né, obviamente o Rajagopal já fez essas críticas, né, de que houve um desvio aí na discussão sobre, desde a declaração, né, do direito ao desenvolvimento de 86 para cá, que havia um apelo maior no tocante ao desenvolvimento dos povos, e isso se perde, né? E porque a gente perde nesse sentido, eu acho, mesmo que a gente gera como se fosse uma escala, né, de desenvolvimento comparativa, que retira, inclusive, desse olhar internacional, um espírito de coletividade e de solidariedade, né? Como aí começa aquele discurso: o Brasil está um pouco melhor que a África, né? O Brasil não é a Venezuela, o Brasil não é o Equador, não é? Pode piorar, inclusive, a situação, né? E aí a gente não percebe o que realmente, qual é a grande trampa, né? Que se fala que é que todos nós estamos vinculados a esse capitalismo global internacional, né? Então estaríamos no mesmo lado. Né, e a gente se coloca nesse degrau de um pouco melhor, né? Enquanto eu acho que, né, obviamente, não há desenvolvimento sem democracia, sem direitos humanos, e não se pode falar de desenvolvimento, democracia e direitos humanos, né, sem romper com a colonialidade, com o imperialismo, com o patriarcado, com as questões de fundo de uma transição que o Brasil nem viveu ainda efetivamente, né? E a gente teve aí um discurso de neodesenvolvimento, desenvolvimento, de grandes ganhos, e a gente observa o quanto foi fácil esse retrocesso, né? Quanto foi, né? Obviamente, simplesmente a gente continua dependente de commodities, como qualquer outro país, e isso vira, né, do Sul Global um grande né, um mecanismo de reposicionamento do país de uma lógica política também, que pode se tornar conservadora, né, a qualquer momento. E eu acho que realmente tenhamos vivenciado esse papel dentro de um espectro de despolitização mais complexo, com o papel também do Poder Judiciário, né? Que ao invés de ser um ator garantidor efetivamente dos direitos humanos, passa claramente a estar ali né, a serviço de uma captura, e que fez no Brasil uma captura também do Estado, né, político, democrático, no sentido do golpe de 2016, né, sob esse discurso de combate à corrupção, que eu acho que é um discurso que também volta, né, e se repete na América Latina, né? Enfim, mas eu queria agradecer vocês enfim, deixar para as perguntas dos demais aí. Obrigada. Gracias, Manuela. Siempre es Obrigada, Manuela. É sempre um prazer, toda admiração nessa maravilhosa contribuição frente às desigualdades que estamos vivendo. Então, muitíssimo obrigado. Avançamos, então, com as perguntas. Começamos com uma pergunta para Charlotte. A Charlotte respondeu já por escrito. Temos uma pergunta aqui que dizia: é possível aplicar a lógica proposta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e outras iniciativas voluntárias, no sentido que as empresas escolhem como vão beneficiar a sociedade e contribuir para a construção de uma imagem positiva da empresa, ainda que não seja uma forma eficaz de desenvolvimento? Charlotte? Verônica, vocês estão me ouvindo? Para mim está cortando. Eu não estava ouvindo o que você estava dizendo. Agora você me escuta?
Acho que sim. Eu mudei a minha rede, eu acho que o problema é aqui. Bom, a pergunta é a seguinte. Ah, agora sim, agora escuto. A pergunta é possível aplicar a lógica aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e outras iniciativas voluntárias, no sentido de que as empresas escolhem como irão beneficiar a sociedade e contribuir para a construção de uma imagem positiva do empreendimento, mesmo que não seja um meio eficaz de desenvolvimento? Bem, assim como a Manuela trouxe, que bom falar com você, Manuela. Assim como ela trouxe aqui, assim, os objetivos do desenvolvimento do milênio, né, e do desenvolvimento sustentável, enfim, toda essa construção que foi feita, que é feita dentro das Nações Unidas, é uma discussão que tem muito a contribuir com a temática, especialmente do tratado vinculante para as empresas. No entanto, é preciso que a gente faça uma reflexão sobre o significado, né, o discurso que há por trás, o que é esse desenvolvimento, né? Desenvolvimento para quem? O que está por trás? É realmente hoje um momento de discutir qual é o significado, ou seja, qual é a racionalidade que está por trás desse desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele é um desenvolvimento sustentável, mas sustentável para quem? Né? Sustentável para quais países, para quais pessoas? Né? E sustentável em que medida? Respeitando culturas ou sustentável numa ótica norte-sul? Então, acho que é um ganho estarmos discutindo objetivos do milênio, objetivos de desenvolvimento sustentável e tal, mas é preciso que a gente veja até que ponto esse desenvolvimento ele não é uma reprodução do que já foi feito, uma reprodução das lógicas patriarcais, das lógicas coloniais, das lógicas, né, que vêm reforçando cada vez mais a subordinação. De outras maneiras, com outros discursos, como vemos, né, com relação à corrupção, com relação aos direitos humanos, com relação ao meio ambiente. Então, é preciso, e aí o papel dos movimentos sociais e da sociedade civil, e eu acho que da academia, de fazer essa disputa do significado, para que isso não seja mais uma forma de reprodução da subalternização. Não sei se eu consegui, se todos me entenderam. Está todo mundo com tradução, né? Sí, sí, no te preocupes. Muy Sim, não bien. se preocupe. Muito obrigada. Se alguém quiser falar para fazer a sua pergunta, será bem-vindo. Eu penso que há perguntas em chat, Verônica. Eu acho que há perguntas no chat, uma sobre princípios orientadores. Ai, Manuela, você pode me ajudar? Porque eu acho que eu tive problemas com o chat. Eu estive alguns minutos com a conexão ruim, então se você puder me ajudar com uma outra pergunta. Porque aqui nós temos uma pergunta. Não sei se a pessoa que fez a pergunta gostaria de participar. Sim, havia uma pergunta se os princípios orientadores, Felipe Assança Miranda, considera que os princípios PRUG de Nações Unidas podem ajudar a fortalecer a responsabilidade social corporativa e gerar um entorno favorável para os direitos humanos, como contrapeso ao exercício ou atividades das empresas? E uma pergunta
dos princípios Brugge e se é possível criar um link entre o filantropocapitalismo e necropolítica. Ok, adelante, doctor Pedro. Doutor Pedro, por favor. Sí. Voy a responder. Bueno, Sim, vou responder los principios rectores, sobre os princípios ¿me escucha? ¿Todo bien, no? fundamentais, Vale. Sobre la cuestión de los principios rectores, sobre a questão dos princípios. estaba poniendo ahí en la respuesta Eu algunos estava enlaces escrevendo na resposta alguns links que publicamos este para año 2 artigos que publicamos este ano con el profesor Juan Hernández Ubizarreta, com o professor Subissarreta sobre la lógica de la diligencia de sobre a vida. lógica da diligência de vida. Otro panel en este Sei que vão ter outro painel nesse seminário, onde falam dele, que viene de los principios rectores, ¿no? que vem dos princípios orientadores. Resumo la idea. Eu vou resumir a ideia um pouco dos 2 artigos. O que defendemos é que La lógica de la diligencia de vida, a lógica da diligência de vida, ou rectores, que vem dos princípios orientadores, é uma sofisticação jurídica do discurso da responsabilidade social corporativa. es un discurso mejor elaborado, el discurso de É um discurso melhor elaborado. estaba muy basado en la No idea começo de se baseava muito na ideia de voluntariedade, principios voluntarios, lo que fue como princípios lo básico de voluntários, Naciones Unidas, ¿no? Y como la aconteceu nas primera Nações Unidas e toda a primeira década do século XXI. segunda década, Mas na segunda década, las insuficiencias de la vendo as insuficiências da responsabilidade social que estavam claras, el greenwashing y el marketing e vendo que o greenwash, o marketing empresarial não era suficientes para tapar os grandes escândalos, as grandes tragédias associadas aos abusos empresariais, a tragédia em Bangladesh, a pior de todas, não? Digamos que daí vem todo o trabalho do professor Huggie das Nações Unidas para tentar essa sofisticação jurídica, que dê um pouco mais de embasamento teórico, mas sem se basear na ideia da voluntariedade como uma ideia de unilateralidade, que é o que vem ser agora. Não é voluntária, é vinculante, é uma norma obrigatória que impulsiona os estados e pode, inclusive, impulsioná-los no plano internacional. A União Europeia agora está a ponto de ter tratado das Nações Unidas, parece que vai caminhando para essa regulação europeia sobre a diligência de vida. Está cada vez mais vinculado a esse conceito? E o que quer dizer esse conceito? Obriga as empresas a ter planos de risco em que se possa prevenir o tema dos direitos humanos, ou seja, vão prevenir os impactos sobre os direitos humanos. Mas não tem órgãos, instrumentos, mecanismo de caráter público e nem ações ou possibilidade de ações para exigir juridicamente dessas empresas responsabilidades no caso de que sigam cometendo abusos sobre os direitos humanos. Vou dar um exemplo. Se uma empresa como Inditex, Zara, a maior empresa têxtil espanhol, uma das maiores do mundo, tem uma oficina clandestina no norte de Marrocos, em Tanger, e no porão, onde trabalham dezenas de trabalhadores marroquinos que costuram para Zara, ocorre uma inundação e morrem 28 trabalhadores, como aconteceu em fevereiro desse ano, e apenas souberam disso. E ela trabalha para uma outra empresa que contrata, e se Inditex amanhã tem um plano de risco muito bom e verificado por consultores de todo mundo, que cumpre com todos os padrões, normas das diretrizes europeias, e no futuro tenha um marco
ou que sair das Nações Unidas, que não seja nada radical, vai cumprir com tudo isso. Ele vai poder exigir algo juridicamente da matriz espanhola para a sede na Espanha dessa companhia por seus abusos no norte do Marrocos? Nós acreditamos que não. Pensamos que com a regulação sobre diligência devida, diligência prévia nas mãos, não vamos poder exigir nada da companhia. O modus operandi está na raiz dos benefícios empresariais, que se baseia na exploração, precariedade, discriminação, desigualdade, etc. Vai continuar funcionando. Por isso, eu falei muito rápido, mas de repente, nos artigos, nós explicamos tudo isso com mais detalhes. Poderia haver algumas interpretações da diligência prévia que não fossem tão declarativas como eu estou dizendo. Poderia haver uma diligência devida. Bom, não seria o que nós defenderíamos, mas sim auditorias públicas, uma normativa internacional que cubra o buraco que há no direito internacional com relação às empresas transnacionais. Só há legislação nacional para controlá-las. E como controlar uma empresa que tem sua sede em Madrid, que tem uma empresa fantasma na Holanda, paraíso fiscal nas Ilhas Caimã e uma filial na Colômbia? Com qual legislação nacional vai ser julgada essa empresa? Há um buraco, claramente, uma falha no mecanismo. Nós precisamos dessas normas internacionais. Está claro que a coisa caminha por aí. Mas principalmente para que rompa com essa ideia de que a empresa matriz e a empresa filial são sociedades diferentes. Na verdade, são diferentes pés de um mesmo centro corporativo. A casa matriz, empresa, centro de aquisição econômicos é quem tem que se responsabilizar pelos abusos das suas atividades. Bom, é por aí que as reclamações que nós fazemos caminhariam e, como não é o marco da diligência devida, poderia, da mesma forma, aceitar a partir de um caráter forte. Na Suíça, houve uma iniciativa para incluir na Constituição um novo artigo que tipifique as obrigações extraterritoriais das empresas que têm matriz na Suíça. Perdeu por pouco em novembro do ano passado e ganhou. Bom, na Suíça é diferente e não conseguiram aprová-lo. Está baseado na diligência devida, mas mesmo aceitando esse marco, esses planos de risco são colocados para a empresa, é uma instância pública, onde estão os sindicatos, uma série de sanções, de punições. Não é o único documento, tem que ser comparado com outros documentos, poderia haver interpretações, inclusive da diligência devida de caráter forte, mas não é o que está acontecendo. E não tem cara de que vai acontecer com o tratado. Então, em toda essa evolução dos princípios fundamentais, orientadores, nós veríamos, remetindo aos artigos, mas eu não posso me estender mais aqui, vemos mais como um freio para a possibilidade de exigir normas vinculantes e como um avanço. Do nosso ponto de vista, seria mais como um retrocesso do que um avanço. Ou seja, é melhor um não acordo que um acordo ruim. Um acordo ruim nos princípios orientadores fundamentais, por melhor que estejam justificados juridicamente, significarão que deixem numa gaveta, sem possibilidade de ter normas vinculantes por muito tempo. Essa é a briga que nós temos para o momento. A correlação de forças não está favorável. Temos muita possibilidade de não ganhar essa luta, mas nós temos que criar essa luta.
temos que criar espaço nas Nações Unidas, nos espaços regionais, no meu caso, a União Europeia, também no caso dos espaços latino-americanos e também nos espaços nacionais. E aqui na Espanha, está sendo promovida na Catalunha e no País Basco a possibilidade de que haja centros públicos no âmbito regional do Estado espanhol, para que haja um controle cidadão das operações das empresas espanholas fora das fronteiras. É possível tecnicamente? É possível. É preciso apenas, bom, somente entre aspas, conseguir força social para defender as instituições. Está tudo escrito, tudo desenvolvido, tem jurisprudência. Só falta a vontade política. Bueno, muchísimas gracias. Muitíssimo obrigada. Infelizmente, a vontade política, como dizemos aqui também, é só esse pequeno detalhe. Enquanto isso, continuamos dizendo o próprio, o nosso, as contribuições de cada um de nós como ouvintes, participantes, militantes, nesses cenários valiosos também para gerar essas contribuições e esse olhar crítico, reflexivo, para um fenômeno que podemos dizer, infelizmente, aumentou, ficou muito mais evidente neste momento da pandemia, em que os desafios continuam sendo estruturais no nosso DNA, como vimos nos nossos companheiros e grandes colegas, estamos todos fazemos parte dessa luta militante e agradecemos a todos por nos acompanhar. E, finalmente, falta um minutinho, se alguém quiser participar, um dos assistentes quiser fazer alguma pergunta, comentário, que seja bem-vindo. Alguém deseja falar alguma Se alguém coisa? quiser falar, Então, eu sei que é difícil, mas um pouco de pânico sempre faz parte. Bom, devido ao avançado da hora, então vamos concluir aqui, se não há mais perguntas. Obrigado pela participação de todos e todas. Esse olhar tão crítico, tão interessante sobre a Lex Mercatória e democracia. Isso deve fazer parte do nosso DNA. Obrigado a todos e todas desse maravilhoso seminário e a todos os painelistas por suas contribuições. Então, Pedro, Charlotte, Pablo, Manuela, obrigada pelo convite. Seguimos juntos. Tchau.